Olá, caríssimos! Eu sou Carlos A. Júnior e seja bem-vindo ao projeto Um Quarto de Oração, da nossa Catequese Destrinchada. Mas antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, a nossa aula de hoje, eu quero te perguntar: tem assistido os outros vídeos desse canal? Eles, por mais que pareçam, eh, desconexos com os temas do Catequese Destrinchada, ainda assim, eles têm alguma conexão com coisas que nós já falamos ou com coisas que nós vamos falar. Mas os vídeos mais curtos, que estão saindo todos os domingos, torna assim, tá saindo domingo, às vezes vai sair no sábado, às vezes vai sair na segunda-feira, não tem horário, mas assim, é entre esses 3 dias aí, vai sair sempre sairá vídeos mais curtos, vídeos em torno de 10, 15 minutos no máximo ali, até menos às vezes, mas sempre voltados muito mais para a espiritualidade, para pontos da Bíblia, explicações, né, que a gente pode levar para nossa vida de oração, tá bom? Então, quando você, se inscrever no canal, ativa o sininho aí para você receber a notificação de que saiu o vídeo novo. Então, ó, são 2 vídeos por semana nesse canal já, tá bom? Então, depois disso, depois de dada essa informação, também outra coisa que eu preciso falar, outro recado que eu preciso deixar é: se inscreve no canal, deixa o seu like aí, ó, assiste o vídeo até o final também, ajuda bastante, e também compartilha com outras pessoas, tá bom? É necessário, é importante você compartilhar com outras pessoas para que elas também possam experimentar. Hoje, esses dias uma colega de trabalho veio falar para mim: "Ah, eu tô passando para as minhas filhas". Perfeito, maravilha. Então assim, é dessa forma que você vai levando Deus para as outras pessoas, é dessa forma que você vai levando Deus para as outras pessoas. Então a gente precisa realmente ter esse compartilhamento, tá bom? Então aumente os meus seguidores, compartilhando, me ajudando também, né, já que aqui é de graça, é tudo de graça, né, então a gente pode, ajudar um pouco cada um dessa forma. Eu ajudo vocês e vocês também me ajudam, tá bom? A chegarem mais pessoas, ok? Vamos lá então para nossa aula de hoje. Vou colocar a tela aqui, isso. Nós terminamos a aula anterior, a aula 11, falando sobre o homem e como o homem foi criado, né? Falamos sobre o homem, como o homem foi criado, e terminamos a aula dizendo que o homem caiu, que o homem pecou. E hoje nós vamos falar sobre esse pecado. Nós chamamos de pecado original. O que é esse pecado original? Essa queda das ovelhas, essa concupiscência que existe nos homens que precisa de uma salvação. Bom, salvação nós falaremos mais para frente, quando formos falar de Jesus e tudo aquilo que ele fez em nossas vidas. Mas antes nós precisamos entender o pecado original, entender com essa lama que nós nos colocamos, que nós estamos e nascemos no pecado original. Como é ser libertos do pecado original? Vamos lá? Bom, para começar, a gente precisa entender a origem do mal. Deus é infinitamente bom e todas as suas obras são boas. Inclusive o vídeo anterior, o vídeo, do domingo que saiu, nesse domingo anterior, ele fala sobre isso: "Provai e vede quão suave é o Senhor, quão bom é o Senhor, tamanha é a sua bondade". Então Deus, ele fez todas as coisas boas. Deus, ele realizou todas as coisas boas, mas por que nós pecamos? Porém ninguém escapa ao sofrimento, nem mesmo Deus. Olha aqui, pensa o seguinte: imagina que você crie alguém ou você faça algo por amor e pela liberdade, mas aliás, imagine não, Deus nos criou, melhor dizendo, Deus nos criou para a liberdade, e Deus que nos criou por amor. Na sua liberdade, ele nos criou a sua imagem e semelhança. Nós aprendemos isso aqui. Essa imagem e semelhança é uma imagem de possibilidade de amor, ou seja, uma liberdade para o amor, mas também essa liberdade de escolhas, ou seja, nós somos livres para escolher o bem ou o mal. E Deus nos fez assim, nos fez, capazes de amar e livres. Então, essa capacidade de amar e essa liberdade nos torna imagem e semelhança de Deus. Aprendendo isso, entendendo isso, Santo Agostinho vai dizer isso assim: procurava a origem do mal e não encontrava a solução. Ou seja, qual é a solução da origem do mal? Santo Agostinho, que todos os filósofos procuraram, né? Todos os santos também procuraram qual a origem do mal. E essa sua busca só encontra saída na conversão ao Deus vivo. Então, para nós entendermos, é muito importante, e nós estamos falando aqui, para entendermos a origem do mal, nós precisamos olhar para o bem. Nós precisamos olhar para o que nós fomos criados e por quem nós fomos criados. Por isso nós falamos sobre o Deus Criador, sobre a criação do céu e da terra, sobre também a criação do homem. Porque falar
sobre o pecado, porque muitas pessoas, elas vão em grupo de oração e às vezes o grupo de oração vai dar o querigma, que é aquela pregação inicial, e ela fala sobre Deus é amor. A pessoa tem um momento ali, mas ela não tem uma formação prática, uma formação teológica, uma formação doutrinária, catequética até mesmo, como Deus nos ama. E nós aprendemos nesses 11 primeiros episódios o quanto Deus nos ama, nessas 11 primeiras aulas, o quanto Deus nos ama. E ele nos ama nos criando, ele nos ama dando-nos liberdade. Mas quando nós olhamos para a resposta da liberdade, a resposta dessa liberdade muitas vezes ela contradiz o amor que Deus tem por nós. A iniquidade, o mal, só se esclarece na piedade, que é o bem. Vamos aqui. Como que eu sei que algo é ruim? Olhando para um exemplo bom. Então, se uma pessoa que não tem, ela cresce num ambiente onde matar é aceitável, ou matar um grupo de pessoas é aceitável, logo aquela pessoa vai achar que aquilo é um bem. Mas a partir do momento em que ela tem contato com o verdadeiro bem, ela vai perceber que aquilo é um mal, né? Então, nós precisamos observar o mal, né? Esclarecer o mal a partir do bem, certo? Dada a nossa introdução, vamos agora às segundas partes. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, ou sobreabundou a graça também. A realidade do pecado. O que é esse pecado? Pecado na história do homem. O pecado está presente na história do homem. Não adianta ignorar o pecado ou dar outros nomes a ele. Mas para entender o pecado é necessário entender a relação do homem com Deus. Aquilo que nós falamos na introdução. Então nós precisamos entender a relação do homem com Deus. Qual é essa relação? É a relação de criador e criatura. É Deus que cria o ser humano e a partir dessa criação, Deus ele faz o seguinte: Deus ele infunde no coração do homem leis naturais, leis que são essa é a definição correta mesmo, tá? São leis naturais que nós sabemos que aquilo que nós estamos fazendo, estamos praticando é errado. Pessoas questionam muito, falam assim: "Ah, porque tem muita gente que questiona, né, que os mandamentos de Deus são, ultrapassados e não sei o quê". Mas se nós repararmos, na nossa vida, existe quando nós afundamos muito no pecado, nos 10 principalmente nos pecados contra os mandamentos, né, que são os mais graves. Quando nós afundamos muito nos pecados contra os 10 mandamentos, nós vamos aprender sobre os 10 mandamentos bem lá na frente ainda. Calma que a gente tem muito processo para chegar lá. Quando a pessoa vai se afundando, a vida dela vai se tornando desarmoniosa. Por quê? Porque existe uma harmonia natural dentro do homem e que ela vai se perdendo conforme o pecado. Quanto mais a pessoa se entrega ao pecado, mais desarmônica a vida dela é. E eu não falo aqui de prosperidade, eu não tô falando disso. Eu tô falando de harmonia interna. A pessoa ela não se sente bem com, né? Uma pessoa que você pode reparar, por exemplo, serial killer, né? Eles têm uma tendência a procurar deixar mecanismos, né, para, serem encontrados. Por quê? Porque eles sabem que aquilo é errado, eles sabem que eles precisam de uma punição, que eles merecem uma punição, que eles estão fazendo algo errado. Por isso, o coração deles ainda que eles não entendam, mas isso subconscientemente, eles têm um senso de justiça. Só que esse senso de justiça tá tão afundado, tá tão, sobreposto por tantas outras coisas que ele não consegue, mas aquilo existe. Inconscientemente ele deixa aquelas coisinhas, né, a gente sempre fala juvenis, né, a gente vê filmes, alguma coisa assim, ou vê casos, né, ele sempre tem uma forma específica de matar a pessoa. Qualquer outra pessoa que cometa um crime ou cometa um pecado, ela tem essa tendência a entender que aquilo que ela está fazendo. O que esclarece para nós o pecado? Pecado é a palavra pecado significa errar o alvo. E nós entendemos aqui que o homem foi criado para glorificar, para participar da glória de Deus. Deus, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, cria o homem para que o homem participe da sua glória. Porque todo aquele que tem um bem e é bom, isso nós entendemos que Deus tem um bem e é bom também. Todo aquele que tem um bem e é bom, ele quer compartilhar com as pessoas. Por isso eu pedi para você compartilhar esse vídeo aqui.
Se é um bem, se está fazendo bem para você, compartilha com outras pessoas que você ama. Porque nós, quando temos essa tendência, quando temos um bem em nossas vidas, somos bons, nós compartilhamos com outras pessoas. E foi o que Deus quis. A glória de Deus pertence a Ele, mas Ele quis compartilhar conosco. Então esse é o nosso alvo. Quando nós pecamos, nós erramos esse alvo. Nós erramos a glória de Deus. Nós não damos glória a Deus, damos glória a nós mesmos, damos glória a outra coisa, a outra situação, a outra criatura. Então, dar glória a Deus é o nosso alvo. Errar essa glória é o pecado. Errar em dar glória a Deus é o pecado. Só Deus pode esclarecer para nós a realidade do pecado, ou seja, o que ele é de fato. Nós precisamos entender o seguinte: o pecado ele não é uma invenção humana, tá? E ele também não é uma invenção divina. Por quê? Porque Deus é bom. Então, Deus sendo bom é inacessível ao mal, mas ele dando-nos liberdade, dando liberdade para seres inteligíveis, né? E aí você vai lembrar, da, se eu não me engano, da 10ª aula, que a gente fala sobre os anjos, nós vamos entender que o pecado é uma invenção angélica. Por isso o ser humano tem dificuldade de entender o pecado, mas Deus é capaz de ter e saber todas as coisas. Por isso ele pode nos esclarecer a respeito do pecado e de fato como que é. Já que os anjos que pecaram, ou seja, os demônios, eles não estão interessados em nos esclarecer sobre o pecado. Então somente Deus pode nos esclarecer. Nem os anjos celestes, eles podem esclarecer sem a permissão de Deus. Então somente com a permissão de Deus os anjos podem esclarecer e eles também são inacessíveis ao mal, porque eles já têm uma decisão angélica. Nós também falamos sobre decisão angélica aqui nas outras aulas. Só no conhecimento do desígnio de Deus sobre o homem é que se compreende que o pecado é um abuso da liberdade que Deus dá às pessoas criadas para que possam amá-lo e amarem-se mutuamente. Então aqui, existe uma liberdade que Deus dá. O abuso dessa liberdade nós consideramos como pecado. O abuso dessa liberdade, onde nós temos a liberdade de amar a Deus e não amamos, nós temos a liberdade de amar o outro e não amamos, nós chamamos isso pecado. Logo, o pecado é esse abuso da liberdade, correto? Deixa eu fechar outras e vamos para o pecado original é uma verdade fundamental da fé. Nós precisamos entender que pecado original é algo que foi colocado na nossa desde a nossa desde a nossa geração, ou seja, quando fomos gerados, nós nós herdamos dos nossos pais e assim herdamos também de Adão e Eva, os nossos primeiros pais, essa genética, ou na verdade é uma genética, não é genética porque não é físico, mas é porque está intrínseco na alma. Ao longo da revelação, esclarece-se que o que é pecado também. Gênesis narra a queda de Adão, mas somente a morte e a ressurreição de Cristo joga luz sobre o que de fato é o pecado. Então, o que o Gênesis vai falar ali? Ele vai dizer sobre a realidade da queda de Adão. Então, no Gênesis 3, propriamente dito, vai dizer que o homem pecou. Adão significa homem. Então, o homem pecou. Nesse pecado original, nesse desvio da, nesse desvio da liberdade do homem, nesse abuso da liberdade do homem, é que o homem peca. Então, é uma tendência que nós chamamos de concupiscência. E aí nós temos 3 concupiscências que nós já falamos sobre elas aqui. A concupiscência do, do prazer, né? A concupiscência do possuir e a concupiscência do poder, certo? E somente em Jesus Cristo nós esclarecemos de fato o que o pecado é. Porque ao olharmos para Jesus, nós entendemos o que o pecado faz na alma. É aquilo que o pecado faz na nossa alma. Mas por Jesus e por amor a Jesus, aliás, e por amor nosso, Jesus ele se entregou na cruz. Nós falaremos mais para frente sobre essa salvação de Jesus. Mas é entender que Jesus ele 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 sofreu na carne o que nós sofreríamos com o pecado. A doutrina do pecado original. O pecado original só pode ser reconhecido à luz da boa nova, de que Jesus é o salvador de todos os homens. Todos têm necessidade de salvação e a salvação é oferecida a todos, graças a Cristo. Esses 3 pontos nós precisamos. Jesus é o salvador de todos os homens. O nome Jesus, o próprio nome Jesus, Jesus é salvador, é Deus salva, certo? Então ele salva todos os homens, a começar da sua mãe.
Só que a sua mãe, a Virgem Maria, ela é salva, e nós falaremos mais da Virgem nós ela é salva a partir antes da sua concepção. Então ela é imaculada desde sempre, certo? Outras pessoas foram salvas durante o processo da gestação. Por exemplo, é São José, São João Batista e outros santos também. Outros foram salvos durante a sua vida. Outros foram e nós todos somos batizados, somos salvos no batismo. O batismo nos salva do pecado original. Todos temos essa necessidade de salvação, todos, incluindo a Virgem Maria. Ela foi salva por Deus. Ela foi escolhida pelo seu filho para gerar. Ela é a única que foi escolhida pelo seu filho, pelo seu próprio filho. A salvação é oferecida a todos, então todos têm acesso à salvação. Basta querer e buscar Cristo. Só aquele que acredita, Filho do homem, este será salvo. Jesus só é salvador porque existe um perigo para o homem. Então aqui, por que que nós falamos que existe um pecado? Porque sabemos que existe Jesus. E se Jesus veio nos salvar, ele veio nos salvar de algo, certo? Ninguém que não está correndo perigo precisa de salvação. Só aquele que está em perigo precisa de uma salvação, correto? Bom, e agora vamos falar sobre essa narrativa da queda do Gênesis, que é narrado no Gênesis 3. A narrativa da queda utiliza imagens, mas afirma um acontecimento primordial. Vamos lá. Toda a imagem da serpente, fruto, da árvore, da mulher, do homem, nada mais é do que nós absorvermos uma ideia de uma imagem. Eu já falei isso aqui do Gênesis ser considerado uma espécula, né? Isso significa que Adão não existiu? Não, não significa isso. Significa que por aquela imagem nós consideramos todo o homem, Adão, todo o homem, e a mulher também, toda a sua essência. O homem e a mulher ali, Adão e Eva, são o reflexo da humanidade toda. O homem sendo a cabeça e a mulher sendo o corpo, sendo os membros inferiores. E aqui não entenda que eu estou julgando, falando que a mulher é inferior, não é isso. Não estou julgando isso. Eu estou dizendo que, da mesma forma que uma cabeça não vive sem os corpos, e eu já falei isso aqui, uma cabeça não existe sem o corpo não existe sem a cabeça. Então, Deus dá um auxílio para o homem. Este auxílio é a mulher. Mas aqui nós estamos falando do homem. Então o homem com vontade e razão, que está considerado na cabeça, né, ele precisa dos seus sentidos. Os seus sentidos apresentam os seus sentidos que são os membros inferiores, são as partes inferiores do ser humano, eles apresentam a possibilidade da queda. A possibilidade então, sim, os sentidos é que levam, é pelo olhar, é pelo tato, é pelo paladar que o homem peca. São por esses 5 sentidos que o homem peca. Então, os sentidos, né, os membros inferiores, até mesmo a memória, a imaginação, são membros ainda superiores aos sentidos. Membros, os sentidos superiores, são esses sentidos, os 5 sentidos. Depois tem os médios, que é a imaginação, a memória, aqueles que não são tocados, que não são vistos, mas que existem na nossa vida, nossas feridas, nossos traumas, a nossa imaginação, nossa memória, tudo isso ela vai levando os nossos sentimentos, principalmente, eles são nada mais do que essa figura da mulher que apresenta ao homem, que apresenta a vontade e a razão, que é o homem, né. A gente sempre fala que o homem é a razão, o homem é mais razão e a mulher é mais então o homem é feito dessas 2 coisas, da razão e da emoção. Só que, quando a emoção oferece ao homem quando a emoção oferece à razão a possibilidade da queda e a razão aceita, aí acontece o pecado. Você pode reparar, no Gênesis, Deus só aparece depois que Adão peca, e não depois que Eva peca. E não depois que Eva peca, ou seja, Deus só se manifesta no pecado, para salvar o homem, e aqui ele se manifesta para salvar para que até mesmo expulsando-o do paraíso, para que o homem seja salvo. Então ele só se manifesta depois que Adão peca, ou seja, depois que a razão peca. Nós pecamos pela razão e pela vontade, quando nós queremos, pela nossa consciência livre, pecar. Não quando as emoções não enquanto as emoções nos apresentam a possibilidade da queda. Então aqui, existe sim, eu não estou dizendo que Adão não existiu, que Eva não existiu.
Eu estou dizendo que é uma figura que pode ser traduzida também dessa forma. O princípio da história do homem está marcado pela falta original, livremente cometido pelos nossos primeiros pais, certo? Então conseguimos entender isso aqui. Conseguimos entender que esse pecado original foi cometido por todos e todos precisam de salvação. Esse pecado original, ele tem uma origem, que é nas nossas emoções, e a partir das emoções, você pode reparar, todas as vezes que você pecou, todas as vezes que pecado, esse pecado ou na imaginação ou nas emoções, né. Na verdade, principalmente nas emoções. As emoções, elas vão recebendo todas as coisas, a imaginação, a memória, imaginação é futuro, memória é passado, a emoção é o presente, e aí ele vai e leva a nossa razão, leva a possibilidade nossa oferece, fala: "Olha, tá aqui ó, isso aqui é pra nós". E aí, nós temos a possibilidade de pecar ou a queda dos anjos, o diabo. Por trás da desobediência do homem há uma voz sedutora oposta a Deus. Essa voz do demônio que invade e lê as nossas emoções. O demônio ele não tem a po ele não sabe ler pensamentos, mas ele lê atitudes. Então as atitudes que você comete, faz, elas demonstram aquilo que você tem interesse. E o demônio utiliza dessas coisas para nos seduzir. Por inveja, fez o homem cair na morte. Essa inveja é de considerar que Deus ele fez o homem à sua semelhança e não fez Satanás à sua imagem e ou não fez o demônio, não fez os anjos à sua imagem e semelhança. Ou seja, por reconhecer que por saber que o homem seria servido pelos anjos, Satanás não serviria o homem e não serviria também a Deus nessa situação. Por isso ele, por inveja, também faz o homem cair. Se eu não tenho, sabe aquela coisa assim, aquele sentimento que muitos têm, né, que muitos, maldosos têm, ele diz assim: "Se eu não tenho, ninguém vai ter". É o que Satanás, essa inveja que existe, é um anjo decaído criado por Deus, naturalmente bom, mas por eram maus. Lembra da liberdade? Mais uma vez, Deus criou todos bons, mas a liberdade faz de mim que eu quero viver ou não nessa liberdade, quero viver ou não na bondade. O pecado dos anjos. A queda dos anjos consiste na livre opção destes criados, essa decisão angélica. Eles recusaram Deus e o seu reino de forma radical e irrevogável. Nós chamamos de uma decisão angélica. A rebelião do diabo é nítida nas palavras: sereis como deuses. Ou seja, o próprio Satanás, a própria serpente, ela vai apresentar a Eva essa realidade: "Olha, vocês vão ser como Deus, vocês vão ser como Deus". Por quê? Porque o pecado faz isso. O pecado tira a o juízo de Deus, tira Deus do centro da nossa vida, ou seja, do juízo da nossa vida, de sermos conduzidos diretamente e unicamente por para sermos dirigidos por outras vozes. Foi assim que Eva pecou, porque ela foi conduzida pela voz da serpente. E nós também, quando pecamos, pecamos quando somos induzidos por outras vozes e colocamos outras vozes no centro da nossa vida. Seja a nossa voz, seja a nossa própria voz, que aí nós chamamos de egocentrismo, seja a voz de um outro, de um Deus falso que nós criamos para nós, que nós chamamos de idolatria, seja seja na adoração a outras pessoas, a outras criaturas. Então, que também chamamos de idolatria, né, porque acabamos de pecar, de colocar o Deus. O fruto do conhecimento do bem e do mal, nada mais é ser o bem e o mal, somente o juiz. Ele sabe discernir o que é bom e o que é ruim. E o homem diz, quando peca, ele fala: "Não, isso para mim aqui é bom, errar é bom". E não é. Por isso existe aquela desarmonia que nós falamos. Os anjos, eles aceitaram o pecado. E nós assimilamos esse. Demônios podem ser perdoados? Não. Não porque a misericórdia de Deus falhou com ele, mas porque a opção dos demônios é irrevogável. Ou seja, Deus pode perdoar? Deus quer perdoar. Mas os anjos não querem, é irrevogável. Ah, e eles vão querer no futuro? Não, não vão, porque a decisão deles é irrevogável. A decisão dos demônios é irrevogável. E, eh, não há arrependimento, diz São João Damasceno, não há arrependimento para eles depois da queda, tal como não há arrependimento para os depois da morte. Porque depois da morte, a nossa decisão também se torna irrevogável e se torna angélica. Qual é a relação de Jesus com o demônio? Porque Jesus ele também foi tentado, não só como Jesus ele foi tentado
E por que ele foi tentado? Não porque não porque Jesus tinha essa tendência ao mal, ou porque ele tinha o mal em si. Muito pelo contrário, Jesus é 100% Deus e 100% homem. Jesus chama o demônio de o assassino desde o princípio. Fala-se lá em João 8:44. Pois ele trouxe a morte em primeiro lugar. O demônio tentou desviar Jesus da sua missão recebida do Pai. Lembra que eu falei sobre o crescimento, se eu acho que eu não falei aqui, sobre o crescimento de ter em sabedoria, estatura em graça? Então, né, até mesmo na própria palavra diz isso lá. O que que acontece com isso? O que nós entendemos? Entendemos que Jesus ele vai evoluindo como homem, ele vai crescendo como homem e vai crescendo também diante de Deus. Quando ele chega ao auge da sua vida, e, onde ele é revelado pelo Pai no seu batismo, né, que ele é o Filho de Deus, assim o demônio reconhece ele e reconhece nele a possibilidade de levá-lo ao pecado. Por isso, logo depois, o demônio o tenta no deserto. Por isso, Jesus vai ao deserto para rezar, para vencer a tentação. Ele vence as 3 tentações. Você olhar as 3 tentações, é a do prazer, a do poder e a do possuir. O demônio seduziu mentirosamente o homem e induziu a desobedecer a Deus. E induziu também, tentou induzir Jesus a desobedecer Deus. Só que ele, sendo o próprio Deus, ele não desobedece o Pai, certo? Ele diz não. Então, esse é o momento em que se vê a sua força sobre o homem. A voz que Satanás tem, ela vai se perdendo nesse momento. Qual é o poder de Satanás? Ele tem poder, mas não é infinito. Não é infinito. Ele tem um certo limite. É poderoso, ele tem poder pelo fato de ser puro, mas é uma simples criatura. Nós temos, muitas pessoas têm um defeito, têm a tendência de considerar que Satanás é o oposto de Deus. Não, gente. Deus, ele está no topo, ele é infinito e não existe oposto a ele. Não existe oposto. Apenas uma criatura, é um mais. E tem poder? Tem, mas é uma criatura a mais. E qualquer pessoa, ungida pelo sangue de Jesus, batizada, vivendo os sacramentos, vai vencer Satanás facilmente, facilmente. Tendo a Virgem, por isso que a Virgem Maria é tão odiada por a Virgem Maria é tão odiada, por quê? Porque ela venceu na sua simplicidade, na sua humildade, sendo longe do pecado. Ele não tem poder para impedir a edificação do reino de Deus, ou seja, o reino de Deus será instaurado e já está, porque o reino de Deus está próximo, o reino de Deus é Jesus Cristo. Ele diz: "O reino de Deus está próximo, está próximo". Sua ação no mundo só acontece por permissão divina, que é um mistério. Ou seja, a gente não sabe, Deus permite que Satanás age. Mas a gente entende um pouco sobre a questão da liberdade. Entender que se existe um tentador, é para que essa tentação, e lembre lá do Pai Nosso, quando Jesus ensina, ele vai ensinar justamente isso. Não deixeis cair em tentação, mas livrai. A tentação sempre vai existir no homem. Ela vai existir no coração do homem. A tentação, sim. O que é ruim é cair no mal, é o pecado. Então, essa tentação de oferecimento às emoções não é pecado. E essa tentação que nós. Romanos 8:28 vai falar o seguinte, né? Aliás, vai falar assim: essa ação é permitida pela divina providência e com força e suavidade dirige a história do homem e do mundo. A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério, mas nós sabemos que corre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, qual é a nossa posição em relação ao pecado, em relação ao poder do demônio nas nossas vidas? A relação nossa com o poder do demônio é que nós precisamos de fato amar a Deus, como foi dito aqui, né? Aqueles que amam a Deus concorrem para o bem, até mesmo as tentações, até mesmo as quedas, até mesmo o pecado que você já cometeu, ele te levou para encontrar. Se você ama Deus, ele te levou para aproximar-se mais de Deus. Concorre para o bem. Bem, né? Aqui falando de forma bem sucinta, nós vamos falar mais para frente sobre o bem, mas o bem nada mais é do que fazer aquilo que foi criado chegar ao objetivo pelo qual ele foi criado.
Exemplo, né, um relógio foi criado para mostrar as horas. Se um relógio não está mostrando as horas, ele é inútil. O sal foi feito para dar sabor. Se ele não está dando sabor, ele é inútil. A luz foi feita para iluminar. Se ela não está iluminando, ela não tem utilidade, entendeu? O homem foi feito para a glória de Deus. Se ele não está chegando à glória de Deus, ele está sendo inútil também. Vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre o pecado original. É a prova da liberdade. Imagem de Deus e amigo do e amigo de Deus. O homem foi criado por Deus à sua imagem e constituído na sua cidade. Então, o homem foi constituído na cidade. A amizade com Deus só pode ser vivida de livre submissão a ele. Vamos lá. Existe a amizade, melhor, existe a amizade entre dois iguais, certo? Então, você tem seu amigo, tem seu esposo, você, certo? Mas vocês são iguais. Então não existe uma submissão de forma, eh, uma submissão obrigatória. Existe uma submissão que você pode ser livre por essa pessoa. Por exemplo, o homem o homem pode ser submisso em relação a algumas coisas à mulher, e a mulher também pode ser em relação a algumas coisas sobre o homem. Então, em relação a coisas externas, aqui vai entrar nesse assunto, no assunto de casamento, mais pra frente nós entraremos, mas, nós não podemos entender que a submissão da mulher é somente partir da mulher. O homem também tem algumas coisas que ele é submisso à mulher, certo? Mas vamos lá entender. Essa submissão a Deus, ela deve ser livre. Então, quando eu sou amigo de Deus, eu me submeto a ele. Eu não tenho, não é como se fosse uma submissão recíproca, ou seja, Deus vai se submeter a mim, eu vou submeter a ele. Não, não é isso, porque na amizade humana é dessa forma. A amizade entre 2 homens, entre 2 mulheres, entre homem e mulher, tanto faz, o que que acontece? Existe uma, o que que é uma submissão, né? Submissão é dar apoio, é sustentar, né. Então, por exemplo, eu tenho esse microfone aqui, ele tem um suporte para segurar ele de pé aqui, certo? Não, eu teria que estar segurando ele. Mas aí o que que acontece? Esse suporte ele não aparece, ele está submisso, mas ele está segurando. Sem o suporte, o microfone estaria caído no chão. Estaria no chão, na mesa aqui onde eu coloco ele. Você consegue entender que não tem a ver com, mas é justamente o que a própria palavra diz, é se colocar abaixo da missão. A missão quem faz é Deus. A missão de glorificar o homem, de levar o homem à glória, é de Deus, mas o homem se coloca submisso a essa missão de Deus. Ele se coloca abaixo dessa missão para que ele possa ser levado por Deus. É isso, é aquele homem que não, ele não é levado a essa glória. Mas existe uma proibição que foi feita, que é a proibição. A árvore de conhecer o bem e o mal evoca simbolicamente o limite intransponível que o homem deve livremente reconhecer e confiadamente respeitar. É aquele limite que Deus coloca para que nós sejamos, testados, para que nós sejamos avaliados, não por Deus, porque Deus conhece todos os corações, mas por nós mesmos, para que nós entendamos qual é a nossa escolha, para nós termos uma escolha. É que nem você pensar o seguinte: olha, a única opção é amar a Deus, isso não é liberdade. Por quê? Porque se a única opção é amar a Deus, eu não sou livre. Só existe uma opção. Mas quando Deus coloca outras opções, e ele coloca: olha, comer dessa fruta desobedece, comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, é, vai contrário àquilo que eu quero para vocês. Então é uma outra opção. A outra opção é praticar o mal. Tem praticar o bem, que é se submeter à minha glória, e tem praticar o mal, que é submeter à glória sua. Sereis como deuses. E aí, Deus ele coloca essa opção. Então fica na cabeça do homem se ele quer ou não pecar, se ele pode ou não pecar, se ele vai ou não pecar. Toda amizade tem liberdades e limites. Deus impõe a liberdade ao homem, mas impõe também limites. Assim, a amizade se prova verdadeira ou falsa. Aqueles que permanecem em mão, os santos são nada mais é do que aqueles que morreram na amizade com Deus, se submetendo a Deus. Então você que quer ser amigo de Deus, você deve buscar isso na sua vida. Eu acho que vai ter muita coisa para falar hoje sobre. Vamos lá, como que a gente vai conseguir? O que é o pecado original? A morte da confiança do homem no Criador. Então, o pecado original nada mais é o homem que deixa de confiar em Deus, ele passa a confiar em si. Eu quero ser como Deus. Eu não quero que Deus seja Deus da minha vida.
eu quero que eu seja Deus da minha própria vida. É o abuso da liberdade e é a desobediência ao mandamento de Deus. É uma escolha do homem. Com o pecado original, o homem preferiu-se a si próprio e a Deus. E ele desprezou Deus. O homem era destinado, plenamente divinizado por Deus na glória. Lembra, o exemplo, o alvo do homem é participar da glória de Deus. O homem não seria Deus, participaria da glória de Deus. Pela sedução do diabo, quis ser como Deus, mas sem Deus. Então, participar da glória de Deus, nós seremos como Deus, mas em Deus. Entenda. Consegue entender isso aqui? Só seremos como Deus, não seremos Deus, mas seremos como Deus, porque participamos da glória de Deus. Quando nós saímos dessa amizade com Deus, nós queremos ser Deus também, mas sem a presença de Deus na nossa vida. E nós chamamos de inferno, que é um dos vídeos que eu fiz anteriormente, bem, esses vídeos mais curtos. Antepondo-se a Deus, não a Deus. Então, o homem se faz inimigo, Deus antepondo-se, colocar contra, posicionar contra. Então, existe uma realidade entre amizade e inimizade com Deus. Aqueles que morrem na inimizade, inferno. Aqueles que morrem na amizade, céu. 4 efeitos da desobediência. Quais são os efeitos da desobediência do homem? A perda imediata da graça da cidade original, adquirem o medo de Deus, veem-se com uma falsa imagem de si mesmos e veem Deus como inimigo. Então, existe uma santidade original que é perdida, existe um medo de Deus que é adquirido, existe uma falsa imagem de si próprios, também é adquirida, que eles veem em si, e também veem Deus como seu inimigo. Olhando lá para o Gênesis 3, né? A perda da santidade original, ou seja, eles perdem a inocência. Adquirem o medo de Deus, eles se quando ouvem os passos de Deus, eles se consideram não inferiores, mas eles se consideram Deus. Ou seja, eles têm uma falsa imagem de si mesmos. E eles também têm medo de Deus, e por ter medo de Deus, eles veem perigo, certo? A harmonia original foi tirada. Então, antes o homem tinha uma harmonia. A justiça original, que eu falei, né, sobre essa harmonia, a justiça original que existia antes do pecado levava a uma harmonia original que foi destruída. Ou seja, o homem foi criado original, que foi destruído a partir do pecado original. E essa justiça original trazia ao homem uma harmonia original. E o homem tem resquício. Do mesmo jeito que o homem tem resquício do pecado original, o homem também tem resquício da harmonia original. A gente precisa falar sobre a harmonia original. Por quê? O que que acontece? O problema é que a gente acha que só o pecado original é o homem, e o homem é 100% pecado. Não, é uma tendência do homem. Mas uma tendência do homem também é ser harmonioso, é procurar a harmonia. Por isso o homem se encanta com belo, se encanta com uma música bem feita, bem colocada. Por quê? Porque existe uma harmonia. Você percebe que está casado, está bem casado ali na harmonia, o violão, com o teclado, com as vozes, com aquilo. Você vê uma dupla sertaneja afinada, harmoniosamente, né? Ele é agradável aos ouvidos. Por quê? O homem também tem a tendência à harmonia. Então, falar de pecado original sem falar de harmonia original é errado, porque aí o que que acontece? É como se a gente dissesse que o homem é 100% mal. O homem tem o mal e bem na sua vida, certo? Vamos lá. O que o pecado tirou do homem? O pecado tirou 5 coisas do homem. O domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo foi quebrado. Então existia um domínio da razão e da vontade sobre a imaginação, emoção, memória. Existia esse domínio. Ele foi quebrado. A união do homem e da mulher ficou em tensões. Lembra lá que quando Adão e Eva são questionados, Eva acusa, aliás, Adão acusa Eva, ele acusa a mulher e acusa Deus também. Ele acusa a Eva, então a culpa é sua, Deus, por ter colocado essa mulher no meu lado. Ela também é culpada também. Ou seja, ele não assume a culpa. E também Eva, ela não assume a culpa, ela acusa a serpente. Ah, a culpa é sua por ter deixado a serpente entrar no paraíso. Quem mandou deixar ela entrar no paraíso? Tá vendo aqui que a falta de impenitência é que leva o homem ao inferno, é que leva o homem a ser expulso do paraíso. As relações serão marcadas pela aridez e pelo domínio. Ou seja, o homem e a mulher eles estão querendo dominar.
ao outro e não pela submissão. Então, se o homem ele tem a tendência ao domínio, não o homem, a humanidade ela tenta dominar, querer dominar o outro mais fraco e não ajudar. O que Jesus veio fazer? Jesus, olha, o mais fraco e não ele precisa ser dominado. Jesus ele veio trazer a força para ter voz para aquele que está dominado, para aquele que era mais fraco, doente, cego, o aleijado, né? Por isso que ele fala, por isso que ele proclama o, essa passagem de Isaías, justamente sobre a cura das pessoas que precisam de Jesus veio salvar aqueles que necessitavam, mais fracos, nós, pecadores, que fomos salvos por Jesus. A criação visível tornou-se estranha e hostil. O homem vivia uma harmonia com a natureza, e essa harmonia foi quebrada. A morte faz a sua entrada na história da humanidade, ou seja, o homem não estava preparado, ainda não era a hora do homem morrer, mas o homem, pelo pecado, que pelo pecado e o fruto do pecado, o salário do pecado é a morte entra na humanidade. O primeiro pecado leva a uma enxurrada de pecados, ou seja, um pecado vai levando ao outro. Então, o pecado original, ele vai levando a outros pecados. A gente vê ali também outros relatos, né, de Caim que mata Abel, vai vendo outros grandes pecados ali no Gênesis. Como uma comporta aberta, as águas do pecado entram na casa do homem, seu coração, e fica impossível sem intervenção, sem intervenção divina. Ou seja, é impossível o homem viver com essa porta aberta sem que entre. Então, quando o homem abre o pecado, abre as portas para o pecado, quanto mais portas ele vai abrindo, mais difícil é de o homem vencer. E ele só pode vencer. Não, isso não quer dizer que é impossível. O homem só vai vencer isso com uma intervenção. É Deus que se coloca entre o homem e o pecado. E aí esse Deus é Jesus Cristo. O homem descobre-se, aliás, esse Deus é Jesus Cristo porque só existe um. O homem descobre-se inclinado a fazer o mal. O homem recusando Deus como seu princípio, perturbou a ordem e a harmonia consigo, com os outros, com a criação e principalmente Deus, obviamente. Certo? Consequências do pecado de Adão. É muito grande, muito extenso. Mas vamos lá que vai dar tempo. Se não der tempo, a gente passa um pouquinho. Eu pensei que ia ser 50 minutos, vai ser mais que isso mesmo. Vamos lá. Todos os homens estão no pecado de Adão. Porque o pecado de Adão, ele é algo que está na origem do homem. Na origem do homem. O primeiro homem pecou. Quando o primeiro homem pecou, transgrediu, ele transferiu isso para toda a sua descendência, porque todo homem pecou. Sendo o seguinte, todo homem foi salvo em Jesus Cristo, certo? Por quê? Porque Jesus estende o momento da crucificação, ele sai do temporal e passa para o eterno. Então ele se estende a todos os outros homens. Da mesma forma que o pecado de Adão, ele sai do temporal e se estende a todos os outros na eternidade, a todos os homens na eternidade. Como, como que por uma infecção Adão transmitiu a todos os homens a morte da alma? É uma mancha que é o homem. Da mesma forma que existe uma mancha, também a gente não pode esquecer que existe uma harmonia, uma luz dentro do homem. Existe uma mancha, uma luz. Existe o pecado original e existe a harmonia original. O pecado de Adão gerou no homem as realidades, uma imensa miséria que oprime e uma inclinação para o mal e para a morte. O batismo redime os homens de seus pecados, mesmo as crianças que não cometeram pecado pessoal, mas que nasceram no pecado. Mas que nasceram no pecado. Então, até mesmo as crianças precisam ser batizadas justamente por conta desse pecado original. Se você soubesse que o seu filho está doente e precisa de uma vacina, né? Você não vai esperar ele crescer para você perguntar: "Você quer tomar essa vacina ou não?". Não, você já vai dar a vacina para ele depois. Você fala: "Ó, eu te dei essa vacina quando você era pequeno porque você estava precisando". Ah, então, continuando. Romanos 5:8 vai dizer: "Assim como pelo pecado de um só veio para todos os homens a condenação, assim também pela obra de justiça só, que é Cristo, virá para todos a justificação que dá a vida". Como é que o pecado de Adão se tornou o pecado de todos os descendentes? Todo o gênero humano é, em Adão, como o corpo de Cristo.
o homem. Porém, isto ocorre como por um mistério que nós não ter plenamente. Lembra que Jesus, ele aliás, Jesus não, São Paulo ele vai falar assim: somos muitos, muitos membros em um só corpo, né. E nós somos um corpo todo, inclusive é o lema da arquidiocese que eu faço parte, da arquidiocese de Goiânia, né, muitos membros, um só corpo. Então nós fazemos parte desse corpo, e esse corpo em Adão pecou. Então todo ser humano peca, e nós fazemos parte do corpo. Esse corpo ele precisa de uma cabeça. Cristo é a cabeça desse corpo, cabeça da sua igreja. Por esta unidade do gênero humano, todos os homens estão de Adão e também na justificação de Cristo. Ou seja, no pecado original, todos os homens estão, mas também na justificação de Cristo, que todos os homens estão, a partir da encarnação, morte e paixão e ressurreição de Jesus Cristo. Adão recebeu a santidade e a justiça original para si, humana. Então, da mesma forma que é, ele recebeu a justiça original, essa harmonia original, mas também o que que aconteceu? O problema é que ele pegou essa justiça e jogou no lixo, jogou fora. Pelo pecado pessoal de Adão, então o pecado original é um pecado pessoal de Adão. Existe a diferença entre pecado pessoal. A gente vai falar pra frente. É, pelo pecado pessoal de Adão e Eva, todos os homens, por propagação, isto é, por transmissão de uma natureza humana privada, por uma transmissão de uma natureza humana, foram privados da santidade das originais. O que é pecado original? Pecado original é um pecado contraído, é um estado. Ou seja, eu nasci ali. Por exemplo, uma pessoa que ela é brasileira, tem pais brasileiros, os pais são brasileiros, ela é brasileira, mas ela nasceu nos Estados Unidos. Ela tem dupla nacionalidade. Ela nasceu nos Estados Unidos, mas ela é brasileira. Da mesma forma, Adão foi criado na justiça original, mas ele mudou-se para o pecado original. E quando ele teve filhos no pecado. Esse pecado, esse pecado, os filhos deles nasceram no pecado. Entendeu? Consegue entender isso aqui? E pecado pessoal é um pecado cometido. Pecado original é um pecado contraído, recebido. E um pecado pessoal é um pecado cometido. É um ato que eu pratico, certo? De livre vontade. Eu não contraí ele de outra pessoa. Eu livremente pratiquei. Vamos lá então. O que é pecado original afinal? Mais uma vez, essa pergunta vai ficar aqui várias e várias vezes. O pecado original não tem caráter de falta pessoal. Então a gente não pode, não tem como a gente confessar o pecado original. Nós somos perdoados no pecado original através disso. É a privação da santidade. Lembra lá, Deus nos expulsar do, do Brasil, né? É o que eu falei, né? Deveria ser o contrário, mas esquece, né? É, desabafa à toa mesmo aqui. Vamos lá. Mas imagina que você tem um país super bom, muito bom. E aí a pessoa cometeu um crime lá, o seu pai cometeu um crime lá, e ele é expulso. Ele vai para um país, um exílio. Ele é exilado. Nós somos esse que nós rezamos até mesmo na Salve Rainha. E aí o que que acontece? Esse exilamento, todos os filhos que nascem no exílio são exilados também. Esse exilamento é, acho que é esse, eu tô inventando palavra não. Esse exilamento nada mais é do que original. Então, para participar do de voltar, para ter visto de novo, e acesso, passaporte liberado para o paraíso, eu preciso ser batizado. É uma ferida nas suas forças naturais, e é uma sujeição à ignorância. O pecado original, então, é uma ferida nas forças naturais, uma sujeição à ignorância, ao sofrimento e à morte, e uma inclinação ao pecado. O que que o batismo confere? O batismo confere a vida da graça de Cristo, apaga o pecado original e reorienta o homem. Então, ele não é só um passaporte, mas ele também é, ó, isso aqui estava que ele nasceu no pecado original, mas ele não está mais no pecado original. Tá lá no passaporte nosso. Olha, ele também concede que ele pode voltar para o paraíso, porque agora por Cristo que deu essa autorização para o passaporte dele. E ele também fala assim, ó, não é só também uma permissão, mas também, ó, tá vendo? É para aquele rumo ali que você vai encontrar o paraíso. E o rumo é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E após o batismo, ele o batismo persiste, ainda após o batismo, persiste a natureza enfraquecida, persiste a influência do pecado original, porque nascemos. Lembra lá, imagina uma pessoa que nasceu, mais uma vez, essa pessoa nasceu nos Estados Unidos, mas tem pais brasileiros.
ela vai aprender inglês. Então ela vai ter uma natureza inclinada para aprender aquilo que está no pecado original. Mas ela também persiste na inclinação do mal, ela pode continuar ou não pela sua liberdade, ela mantém-se ao combate espiritual. As heresias sobre o pecado original. Existem 2 heresias, basicamente, que nós vamos falar hoje, que o catecismo vai falar, nós não. Tudo isso aqui está no catecismo, tá? Até mesmo sempre tem aqui, ó, o parágrafo para você olhar lá. O pelagianismo, que no século V, sob impulso das reflexões de Santo Agostinho, aliás, o pelagianismo que surgiu no século V e que diz o seguinte: para Pelágio, o pecado de Adão era apenas um mau exemplo. Não é, não é somente um mau exemplo, é um exílio, é um pecado que ele cometeu, é uma adoração a si mesmo. Conceito teológico herético. O pelagianismo, então, é um conceito teológico herético que negava o pecado original, a corrupção da natureza humana, o servo-arbítrio e a necessidade da graça divina. Então, ou seja, o homem se salva por si, não por graça de Deus. O que que ele quer dizer assim? Não tem pecado original. Então Jesus não veio salvar. Ele só veio dar um exemplo. Do mesmo jeito que Adão deu o exemplo, Jesus só veio dar um exemplo. Olha, é possível ser salvo. É possível ser salvo. Ele só mostrou como ser salvo. Não, ele não só mostrou como ser salvo. Ele nos salvou. Ele nos salvou. É diferente. Contra essa heresia, a igreja se posicionou no Concílio de Orange, em 509. E também outro, outra heresia cometida contra o pecado original, né, contrária ao pecado, à teologia, à doutrina do pecado original, é a reforma protestante, e ela vai ao oposto do pelagianismo. O pelagianismo diz: o homem pode se salvar por si mesmo. A reforma protestante vai dizer assim: não existe santidade, o homem não pode se salvar. Porque o que que acontece? O problema do protestantismo nada mais é do que isso. Nada mais é do que uma pessoa que diz que ela não aceita que outra pessoa pode ser santa a não ser Deus. E Jesus, ele veio nos falar: sede santos como eu sou santo, sede perfeitos como o Pai é perfeito. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, se Jesus é santo e ele está dizendo isso, ele está dizendo isso, quer dizer que é possível sermos santos. A reforma protestante diz o seguinte: os primeiros reformadores protestantes, pelo contrário, ensinavam que o homem estava radicalmente pervertido e a sua liberdade anulada pelo pecado das origens. Identificavam o pecado herdado por cada homem com a tendência para o mal, que é a concupiscência, a qual seria invencível. Ou seja, vencer o mal é impossível. Não dá para vencer, diz o protestantismo. Só que Jesus, ele refuta isso. A crença em Jesus Cristo, as próprias palavras de Cristo, elas refutam isso, e Jesus, ele mostra que é possível sim vencer com a sua graça. Então, o homem vence não por si, mas por sua graça, pela graça de Deus. Mas ele pode vencer e ele pode ser santo. O homem pode ser santo. E essa participação de Deus. Vamos lá. É um duro combate. Então nós temos esse combate. Sim, o diabo adquiriu certo domínio sobre o homem, o pecado dos primeiros pais, mas o homem permanece livre. É a mancha e a é a mancha e a luz. Essa luz e as trevas que tem dentro do essa harmonia e esse pecado original que ainda estão ali influenciando o homem. Mas o homem permanece. O pecado original traz consigo a escravidão sobre o poder do diabo. O diabo significa aquele que divide para, e não se pode ignorar que o homem é inclinada para o mal, certo? Essa aula é bem densa, bem, assim, muito difícil e longa também. Então, quero que você mantenha aqui o foco. Vamos lá. O pecado do mundo. A soma das consequências do pecado original, aqui a gente vai ter uma continha aqui, né? Só pra gente entender. A soma das consequências do pecado original, mais todos os pecados pessoais dos homens, dão ao mundo uma condição pecadora. Ou seja, quanto mais um homem peca, a partir do pecado original, todos os. Se não existisse pecado original, não existiriam todos os outros pecados pessoais. A partir do pecado original, toma o pecado original, mais o pecado pessoal. E mais outro pecado pessoal. Mais outro pecado. Mais outro pecado. Essa soma de todos esses pecados, nós chamamos de pecado do mundo. Ou o próprio mundo tem sobre nós. É também toda a influência negativa do pecado dos homens. Então aqui nós temos o pecado do homem, é o CPO, que é consequência dos pecados originais, mais todo o pecado do homem, que é o TPH, mais o INP, que é a influência negativa do pecado dos homens.
Esta realidade dramática sob a influência do maligno faz a vida do homem ser um grande combate, ou seja, o homem precisa quanto mais pecados o homem tem, por isso a igreja pede, não só por isso, obviamente, mas um dos motivos que a igreja pede para que nós temos contra o pecado é porque quanto mais nós pecamos, mais difícil é vencer esse combate. Mais difícil. Por isso que os santos, eles conseguem ver de uma forma geral. Você percebe uma criança que ela vive, ela aprende desde o princípio, com os seus pais, no exemplo de santidade e tudo mais, vai ver que ela tem uma santidade maior, muito maior de viver a santidade que uma pessoa que aprendeu com os pais tudo aquilo que era de errado, né. Não somente isso, porque ela vai essa pessoa que vai aprender errado, ela vai continuar. O Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes, né, vai dizer o seguinte: "Duro combate contra os poderes das trevas atravessa toda a história dos homens. Tendo começado nas origens, há de durar até o último dia. Empenhado nessa batalha, o homem vê-se na necessidade de lutar sem descanso para aderir ao bem. Só através de grandes esforços é que, com a graça de Deus, consegue realizar a sua unidade interior." Ok? Deixa eu ir para nós agora entrarmos, então, nossa último trecho da. E agora, último trecho. Vós não abandonaste ao poder da morte, ou seja, Deus não nos abandona. A ação de Deus logo após a queda de Adão e de Eva, Deus já intervém. Assim que Adão vem, Deus se põe no jardim e ele já começa o plano de salvação. Deus não abandonou o homem depois. Pelo contrário, Deus chamou Adão onde está e anunciou-lhe que venceria o mal e levantaria da queda. Porém, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e nesta passagem encontramos o proto-evangelho, ou seja, o primeiro anúncio, o primeiro anúncio do Salvador, o novo Adão e a nova Eva. Nesta passagem se vê o novo Adão, que é Jesus, obediência é para Adão. E a nova Eva, que é a Virgem Maria, a mulher mãe de Cristo, foi a primeira a beneficiar-se da vitória sobre o pecado alcançado por Cristo. Vou colocar aqui, por Cristo, porém, de um modo único. Ela foi salva de um modo único, diferente do modo que nós fomos. Vamos lá, vamos entender aqui. Eva foi aquela que apresentou o pecado para Adão. A Virgem Maria foi aquela que apresentou para Jesus. Não é que Jesus não era santo, não é que Jesus não é santo eternamente, mas é que ela apresenta a humanidade. Pela humanidade ela apresenta, olha, é possível santo sendo homem, é possível ser santo na humanidade, sendo a humanidade, correto? Mas por que mas por que é que Deus não impediu ter o homem? É o que a gente pensou, mas por que você não deixou, por que você deixou a serpente entrar, né? Deus permitiu a queda do homem para que dela o homem lucrasse o sacrifício de Deus e soubesse assim ama. Então, o que acontece? Nada mais é do que o pecado aconteceu, né, por 2 coisas: por liberdade do homem e por amor a Deus, e por amor de Deus. Por amor de Deus, não por amor a Deus, por amor de Deus. Ou seja, o homem decidiu-se pecar. Deus sabia dessa decisão do homem. Deus sabe da sua decisão, da minha decisão, quando nós decidimos pecar. Mas ele permite esse pecado. Por que ele permite esse? Porque nesse pecado ele pode manifestar seu amor, manifestar seu sacrifício por nós. Ele manifesta na cruz. Ele manifesta o seu. São Tomás de Aquino: nada se opõe a que a natureza humana tenha sido dada a um fim mais alto depois do pecado. Efetivamente, Deus permite que males aconteçam para deles tirar o bem maior. Ó feliz culpa, que fez com que nós. Pensa o seguinte: se nós não tivéssemos pecados, nós não tivéssemos pecado, Jesus não morreria na cruz por nós. Não haveria necessidade de uma morte. Nosso Deus, olha o valor importante. Nós valemos tanto, valemos que o Deus morra por nós humilhado numa cruz. Quero encerrar essa aula, então aqui nós já temos o final aqui. Eu quero encerrar essa aula justamente falando sobre isso, falando sobre essa necessidade, reconhecer Jesus Cristo, reconhecer, reconhecer que Jesus Cristo, ele veio dar vida ao nosso coração e é necessário então buscar Jesus, todo o coração.
fazer dele dentro da nossa vida. Espero que você vá meditando cada passagem, cada momento que eu falei dessa aula aqui. Lembra que a catequese aqui não é somente uma catequese para ser doutrinária, mas é uma catequese também para a nossa espiritualidade, para nós observarmos o pecado na nossa vida. Hoje, falando sobre queda, sobre o pecado original de Deus. Ou sobre o pecado original do homem, perdão, desculpa, eu falei que está errado. Sobre o pecado original do homem, certo? Então, você possa experimentar a graça de Deus que superabunda, que te ajuda, faz ser salvo pela sua vida, pela sua misericórdia. Desce sobre nós, se encarna para nos salvar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Fiquemos em paz, a proteção do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.